Olá, tudo bem? Sou o Thiago Santos e seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui para falar a respeito de uma coisa bem interessante. Aqui em mãos eu tenho uma ferramenta que representa bem o período que a gente está passando na economia atual, né? Deixa eu só encontrar, cadê ela? Tava aqui em algum lugar, cara. Ah, tá aqui. Bom, aqui eu tenho uma chave Allen. Ó, aqui dá para ver certinho, né? A chave Allen, ela é composta por um encaixe específico, né, então ela tem 6 ângulos, né, e aí você encaixa ela em um determinado parafuso e faz um movimento de alavanca, e vai fazendo torque nesse parafuso, vai apertando esse parafuso ou soltando. E se tiver muito difícil de você apertar o parafuso, você encaixa ela assim, ó, aí você gira dessa forma. Então, ó, você faz esse movimento. Se você quiser apertar mais o parafuso e tiver espaço, você encaixa ela nessa posição e aí faz esse movimento de alavanca porque você exerce mais força de torque, né? Isso é um princípio de física, imagina, né? Se você, por exemplo, faz pressão aqui nesse ponto, olha só, nesse ponto, você dá um determinado torque. Se você pega bem na ponta, aí você dá um torque bem mais alto. Bom, o que isso tem a ver com o tema do vídeo, né? Essa ferramenta, ela representa bem uma coisa que a gente está passando hoje em dia na questão de móveis, né. Bom, e como base desse vídeo, como dados bibliográficos, eu vou usar o canal do Lorde Vinheteiro, né, na verdade do Príncipe da Burguesia, né, que é o vinheteiro, né. E ele disse o seguinte, ele tem um canal Príncipe da Burguesia e lá ele faz várias piadas, né, piadocas. E o vinheteiro ele é meio que um personagem, né, ele é um personagem, imagino que ele não seja desse jeito na vida real. Mas o que que ele disse? Os móveis hoje em dia, eles estão totalmente sem qualidade, né, então são móveis de MDF, de compensado, eles estragam, eles entortam, eles incham, eles perdem a cor com pouquíssimo tempo, né. E os móveis do passado, eles eram realmente herança, né, então você tinha uma escrivaninha de madeira de carvalho, lustrada, bonitinha, que durava, décadas, décadas e décadas, às vezes séculos, né. Então as coisas realmente tinham mais qualidade antigamente, né. Por outro lado, hoje a gente vive uma época onde você compra móveis que quase 100% deles são de MDF e quando não são, você até sente uma certa estranheza, e quando não são, eles são extremamente caros, já vou chegar lá, mas antes deixa eu só dar um gole de água aqui, espera aí. Água, muito bom. Bom, enfim, então, por exemplo, hoje em dia, se eu for olhar na minha casa, quase tudo de móvel é MDF. Essa mesa que meu computador está apoiada é uma mesa de MDF com pés metálicos e o metal ainda é oco, né. Eu tenho uma prateleira ali em cima que ela é de compensado. A minha escrivaninha, ela é de MDF. Escrivaninha não, perdão, o meu rack da cama é de MDF. O meu guarda-roupa, ele é de MDF. O guarda-roupa da minha mãe é de MDF, né. O que mais que eu tenho de madeira? Minha mesinha de centro é de MDF, né. Então, assim, o MDF ele é muito comum, né. Quando não MDF, compensado. E por quê, né? Bom, pelo preço, isso é óbvio, né. A gente está num período em que, assim, os móveis eles precisam ser desses materiais, porque são materiais mais baratos de produzir, e consequentemente eles duram menos. Eles até são bonitos quando você vai comprar, né, quando você vai na Casas Bahia, por exemplo, fazer uma compra ali de um móvel, o móvel ele é muito bonito, né, aquela cama bonita, assim, toda bem acabada e tals, mas aí com o tempo, principalmente assim, se é um móvel que você tá toda hora abrindo, fechando, tendo atrito, como é o caso de um guarda-roupa, isso acontece. Mas quando é o caso, por exemplo, de uma cama, aí já é bem pior, porque a cama você tá ali deitando toda hora, ela tá sofrendo pressão, voltando, sofrendo pressão, voltando. Dependendo do que você faz na cama também piora, né. E é isso, e as peças vão começando a ficar meio soltas, assim, e tals, e elas vão perdendo muita qualidade. Claro, um móvel de MDF ele pode durar muito tempo, né, mas ele tem suas fragilidades. E o que que é durar muito tempo? Cara,
10 anos para um móvel de MDF, eu acho que ele já cumpriu o papel dele. Se ele durar mais, beleza, tem móvel de MDF que já dura muito mais, né? Mas, assim, eu acho que são casos à parte. Eu não sei, eu não tenho um dado pra saber, em média, quanto tempo dura um móvel de MDF, né? Mas, enfim, no começo do vídeo, eu mostrei aqui uma chave Allen, né? E o que que essa chave Allen, ela tem a ver? Essa chave Allen aqui, eu ganhei quando eu fui montar, quando eu comprei um móvel pra montar, né? Eu lembro que, assim, isso é bem comum, né? Você compra um móvel, e aí, assim, algumas lojas de móveis, quando o móvel é grande e complexo, elas já entregam pra ti o móvel junto com o montador. Então, tipo assim, chega na tua casa o móvel, aí depois de um tempo já chega o montador. Eles não chegam juntos. Às vezes chegam juntos, mas enfim. Então o montador vai lá e ele monta pra você. Tem gente que trabalha com isso, só montando móvel, são os montadores, né? E quando o móvel é mais simples, aí eles entregam pra ti isso daqui, que é uma chave Allen. E aí você mesmo. E essa chave aqui, ela é quase que descartável, cara. Ela é muito barata de produzir, imagino. Porque olha só, ela é um pedaço de metal curvo, feita de um determinado jeito. E aí você faz ali, aperta o parafuso do que você está montando, geralmente não é muito complexo, é algo que foi desenvolvido, projetado para ser simples, para que uma pessoa comum como você consiga montar, né? E aí você vai lá, monta e dispensa o trabalho do montador, né? Então, essa ferramenta representa bem essa era de móveis de monte você mesmo, é mais simples, né? É claro que isso é basicamente redução de custos, né? Então você tem uma matéria-prima mais barata, com menos qualidade, mas é isso aí. Você compra esse móvel, que tem menos qualidade, você mesmo monta esse móvel com isso aqui, né? Eu lembro que uma vez eu comprei um móvel, minha mesinha de centro, que é uma mesinha bem simples até, e aí, em vez de ser uma chave Allen que eles me enviaram, foi na época que as chaves Allen não eram tão populares assim, imagino. Eles me enviaram uma mini chave de fenda. Então, eles me enviaram ali uma micro chavinha de fenda, eu fiz o torque ali do parafuso, e até hoje eu tenho essa micro chavinha de fenda, né? Só que a maioria dos móveis hoje em dia, eles são de chave Allen mesmo, né? Inclusive essa mesa aqui que eu tô sentado em si, essa mesa que eu tô com o PC em cima, ela foi me entregaram uma chave Allen para montar. Claro, eu não montei com a chave Allen, eu peguei a furadeira e né, bem mais fácil. Mas, enfim, a chave Allen ela também possibilita o trabalho, é possível, né? Enfim, claro que isso também é de uma. Assim, você tem. A loja, assim, eu vou falar de mais dois temas aqui, duas coisas bem interessantes, que primeiro é a obsolescência programada, entre aspas, e a segunda é a logística de transporte, né? Esses móveis de MDF, eles são muito melhores também para você transportar. Por quê? Porque madeira pesa muito. E esses móveis de MDF, eles tendem a ser, onde eles puderem ser oco, eles vão ser ocos. Onde eles puderem economizar, eles vão economizar, então eles são mais leves, entendeu? Então eles já são projetados para que você consiga levar. Tô com uma mesa aqui, cara, que de verdade, eu consegui levar essa mesa na mão. Assim, é uma mesa em L, eu consegui ela veio numa caixa assim meio compacta, eu consegui levar na mão assim, pegar e colocar a caixa aqui, ó, e ir com ela. Eu achei impressionante. Isso é uma mesona. Se ela fosse de madeira convencional, madeira mesmo, cara, eu não ia conseguir provavelmente levar uma tábua dessa mesa. Eu ia ter que pedir ajuda, ia ter que levar de duas pessoas, ia dar muito mais trabalho, né? Então é uma coisa pela outra, né? Quando é madeira de verdade assim, é é muito mais dura muito mais. Isso sem dúvida, entendeu? E é muito mais caro também. Cara, eu acho que assim, a última vez que eu realmente tive contato com um móvel de madeira, madeira mesmo, foi na casa da minha tia. Ela tinha um guarda-roupa enorme de madeira, não sei que madeira era, mas era madeira mesmo. E você sentia o som, você sentia a qualidade, você tentava fazer força e o negócio era duro, entendeu? Hoje em dia isso não. Cara, é muito raro. Ainda deve ter loja que faz isso, talvez sob encomenda, né? Mas assim, cara, até as portas hoje não são de madeira. Elas são de compensado ou sei lá, elas são ocas por dentro. Elas são quase que de papelão, né? De verdade. É nesse nível aí as coisas, né? Então as coisas tendem a perder qualidade para que elas fiquem mais baratas, para que as pessoas consigam consumir, né? Então, beleza, falei do transporte. Agora falando sobre a obsolescência programada, né? A obsolescência programada, ela é um conceito de que uma coisa já é fabricada com o intuito de estragar, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava assistindo um documentário
sobre lâmpadas, né? As lâmpadas que foram desenvolvidas lá no começo da indústria, elas duravam muito tempo mesmo. E tinha lâmpada, tem lâmpada que tá na ativa até hoje e nunca queimou. A lâmpada mais antiga do mundo, se eu não me engano, ela tá num corpo de bombeiros ali, né? E ela fica acesa direto. E aí ela é uma lâmpada, cara, que tá lá há muito tempo. Foi uma das primeiras, das percursoras. E ela tá lá. Ela não estraga, né? E hoje em dia as lâmpadas elas estragam com muito mais facilidade, elas queimam, né? Sim, embora eu vou te contar, as lâmpadas aqui de casa, cara, não sei o que tá acontecendo, que elas não estão queimando, não. Eu não me lembro a última vez que eu vi uma lâmpada queimável. Elas estão durando pra caramba, cara. Inclusive o Manual do Mundo fez um teste, né, de ficar acendendo e apagando, e elas duravam, assim, elas nenhuma queimou durante o vídeo. E aí a conclusão que eles chegam é que você pode ficar com a lâmpada lá, acendendo, apagando, que ela vai ficar muito tempo ali. E de fato, né? Só que, óbvio, as do passado duravam muito mais. A impressão que a gente tem é que as do passado eram feitas para durar muito mais e as de hoje em dia são feitas para que estraguem depois de um determinado tempo. Então, isso, em certa parte, não é mentira, isso é verdade. Tem até um dado, lá, vários documentos que vazaram sobre a lâmpada, que realmente tinham as indústrias que se juntaram e fizeram esse cartel das lâmpadas, né, para que elas estragassem com o tempo, né? Então, várias marcas que fabricavam se juntaram e falaram: ó, vamos fazer isso aqui, porque senão ninguém vai comprar mais. Ah, vamos fazer então. Aí o pessoal fez, né? Perfeito. E a impressão que dá é que o mesmo ocorre com esses móveis de MDF, né? Porque você compra algo ruim, que não vai durar tanto tempo assim, e aí com o tempo você vai ter que comprar de novo, né? Nas classes mais baixas sociais brasileiras, que é o meu caso, por exemplo, eu já me mudei de casa várias vezes. E é comum que ao longo da tua vida tu tenha que se mudar alguma vez. Algumas vezes. Eu mesmo já me mudei, no mínimo, sei lá, umas 6 vezes de casa. E olha que eu tenho 22 anos de idade, né? Então, assim, eu já morei de aluguel com minha mãe por muito tempo. Em várias casas. Minha mãe já comprou vários móveis que foram estragados com mudanças. A galera que se muda sabe que mudança é o que mais estraga móvel, cara. Isso porque quando você vai, compra e monta um móvel, não é garantido de que você vai desmontar o móvel, fazer a mudança, montar de novo e ele vai ficar igual. Ele nunca vai ficar igual. Esses móveis de MDF, cara, é um milagre se eles continuarem funcionando. De verdade. Você tem que ter muito cuidado para eles continuarem funcionando. Eles vão ficar moles, vão ficar, tipo, balançando, assim, de molenga. Já não tá mais durinho como da primeira vez, né? Então, mudança, sem sombra de dúvidas, é o que mais estraga móvel. Outro ponto é mofo, né? Só que isso tem mais a ver com as casas brasileiras do que com os móveis em si, né? Pegar sol, chuva, umidade ali, né? E outro ponto também que acaba estragando os móveis é molhar, né? Às vezes a pessoa molha ali o móvel e aí já era, acabou. O móvel vai inchar, porque esse móvel não é feito para isso. Ele vai entortar, vai ficar com ranhuras, né? Então é bem ruim. Existe um ponto positivo nessa certa obsolescência programada, né? De fabricar um móvel ruim para que em algum momento ele estrague, né? É que justamente ele estraga e as pessoas são obrigadas a comprar novamente. Elas comprando os móveis novamente, a indústria lucra mais, contrata mais pessoas, produz mais montadores têm emprego e aí o ciclo se repete, né? É a mesma coisa, por exemplo, de você comprar roupa. Para pensar, se você comprasse roupa e não existisse indústria da moda, não existisse nada que fizesse você comprar mais roupa, então você comprava uma roupa que era tão boa que ela durasse toda a vida, né? Tipo os hobbits do Senhor dos Anéis. Os caras usam aquelas roupas lá, dá a impressão de que elas são muito boas, né? E assim, imagina que você tivesse alguns pares de roupa só e você usasse elas e elas fossem pra tua vida toda. Pronto. Elas são muito boas, não desgastam fácil. Se elas desgastam, se elas desgastam, você simplesmente remenda, você tem um kit de remendo e acabou, e é isso. Cara, a indústria da moda não existia, né? Então, assim, milhares de pessoas não teriam empregos, milhares de lojas e marcas não existiriam, né? E aí você tem uma série de benefícios e malefícios, né? Você tem, por um lado, pessoas sem emprego, por outro lado, você tem um meio ambiente como é que eu posso dizer, mais conservado, porque a indústria da moda polui muito, né? Ela, enfim, causa muito dano ao meio ambiente. Mas, enfim, é uma coisa pela outra, né? Então, no final das contas, essas coisas de consuma, elas acabam gerando emprego também, né? Pra quem tá, cara, tem algumas coisas que você realmente se questiona, né? Por exemplo,
sei lá, indústria de celulares. Todo mundo tem um celular hoje em dia. Todo mundo tem um celular, né? E aí, para quem trabalha fabricando celulares, imagina quantos milhares de celulares por dia uma loja não faz. Uma loja não, uma fábrica, né? E aí, em algum momento, alguém vai pensar uma coisa do tipo: nossa, mas a gente faz milhares de celulares, só a nossa marca, né? Tem várias outras marcas. Para onde que vai tanto celular? Será que tem gente para consumir todos esses celulares? Tem. Por incrível que pareça, tem, né? E tudo isso de, moda, trocar de celular, esse aqui já não tá tão potente, esse aqui não tá tão bonito, tudo isso estimula ainda mais o consumo e as pessoas vão consumindo, vão gastando, vão tendo que produzir mais e aí gera emprego e é isso, né? A geração de empregos, ela funciona de certa forma dessa maneira, né? De tipo assim, tem uma necessidade aqui, beleza, então uma empresa vem pra cá, opa, tá tendo muita demanda, ela vai, contrata mais, faz mais, vende mais, a economia gira e é isso, né? Então é isso. Falei um pouco dos móveis de MDF, que por sinal constituem quase toda a minha casa aqui. E é isso. Tchau, tchau. Até breve.